Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia. Eu queria que os irmãos abrissem comigo, por favor, em Efésios 5:2. Antes de ministrar a oferta, eu queria perguntar: quem aqui acha a vida mais importante do que o dinheiro? Amém. Levantem a mão, irmãos. Glória a Deus. Todo mundo. Glória a Deus. Amém. Vamos ler a palavra. Efésios 5:2 diz assim: E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Irmãos, desde o primeiro dia que o apóstolo falou que eu iria ministrar a oferta, o Senhor, Ele falou comigo nesse versículo, e eu queria compartilhar com os irmãos o que o Senhor fez comigo na minha vida. E há 4 anos atrás, eu tinha uma vida totalmente destruída. Uma vida totalmente entregue ao mundo. Fiz tudo que o mundo tem a oferecer, eu vivi. E nesse tempo, eu namorava com a Fê e ela engravidou. Só que nós não estávamos na presença de Deus. E era um relacionamento muito conturbado. Nós sabemos que sem Deus não tem como ter paz. Não tem como a gente ter uma vida feliz. É só com Ele que a gente vai ter paz. E nesse tempo ela engravidou. E com 2 meses que minha filha nasceu, nós se separamos. E eu me afundei mais ainda no mundo. E ficamos 2 anos separados. E nesse tempo a gente ainda às vezes se encontrava, mas não conseguia ficar junto, porque sem Deus não tem como, não dá. E um dia ela foi para um encontro com Deus. E Deus falou com ela lá. Só que eu nunca, na verdade, eu fui há uns 9 anos atrás. Eu fui num jump na IAP, lá no Nova York. E o apóstolo, ele foi usado para falar comigo coisas que eu estou vivendo agora. Há 9 anos atrás. Só que também eu fui naquele jump e nunca mais fui para a igreja. Nunca mais fui na IAP, encontro, eu nem sabia o que era. E um dia eu me encontrei com ela e ela escreveu uma carta para mim. E nessa carta estava escrito: Deus não une pessoas, Deus une propósito. E a vida que você leva, não tem como nós vivermos o propósito junto. E eu não sabia o que era isso. No momento eu fiquei até nervoso com isso. Eu não sabia o que era, o que é propósito. Eu não sei nem o que é propósito. Eu não tinha uma vida de propósito. Eu tinha uma vida entregue ao mundo. E ali foi plantado algo dentro de mim. Eu falei: ou eu mudo, ou não vou ter mais minha família. E eu tive tudo, irmão, que o mundo tem a oferecer de bom. Tive um carro bom, tinha dinheiro, as melhores baladas, tudo que o mundo tem a oferecer de bom. Só que eu não tinha uma coisa, que só em Deus a gente consegue encontrar, que é a verdadeira paz. É uma paz que excede todo o entendimento, que não tem como explicar. Só que eu não entendia nada disso. E um dia ela também, indignada, porque quem vem para IAP, a gente sabe, eu não falo que é a melhor igreja, só que Deus falou comigo nesse lugar. Deus mudou a minha vida nesse lugar. Então eu sei que se eu estou progredindo, é porque aqui é bom demais, né, meus irmãos? Então ela vinha para a igreja e eu falei: Deus, eu não aguento mais viver essa vida.
E ela falou com Deus lá onde ela estava também. Eu vejo todo mundo mudar de vida, mas eu não mudo. E aí Deus falou com ela: filha, se posiciona, me obedeça e permaneça. E quando ela fez isso, meus irmãos, passou uma semana. A minha líder na época, ela trabalhava lá na empresa, na minha empresa. E aí eu fui falar com ela: como que faz? Eu vi uma postagem de encontro com Deus. Eu falei: como que faz para ir nesse encontro? E aí ela me explicou, eu fui, me cadastrei, tudo. E na época era no Moriá, quem foi lá sabe que é poderoso lá. E a gente não quer sair de lá, né, quando a gente vai lá. E ali, meu irmão, foi tremendo o que o Senhor fez na minha vida. Eu sou sincero, até o sábado de tarde não tinha acontecido nada. Eu ainda tinha pensamentos ruins. Só que sábado à noite o Senhor, Ele veio de uma forma que não tem como explicar. E lá Ele mudou totalmente o meu pensamento. Ele virou uma chave no meu pensamento. E Deus é tão bom que no mesmo dia estava tendo um reencontro. E quem estava passando pelo reencontro? A Fernanda. E nós não estávamos juntos. Eu entrei separado e nós não estávamos juntos. E no domingo de manhã teve uma oportunidade das pessoas que estavam no reencontro se encontrar com quem estava no encontro. Só que eu já estava mandando um monte de mensagem para ela falando: nós vamos casar, amor. Eu vou te fazer a mulher mais feliz desse mundo. Tudo que eu fiz você passar no mundo, eu vou fazer 1000 vezes mais para te fazer feliz. E nós se abraçamos nesse momento que pôde se encontrar um com o outro. E foi poderoso. O Senhor, Ele trouxe aquele amor lá daquele primeiro dia. E até hoje, meu irmão, até hoje eu tenho esse amor por ela. E foi poderoso, sabe? Tem um versículo que ele é cravado dentro de mim, que eu falo muito na célula, ele também. Quem vai na célula sabe. Que é João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, a verdade que eu conheci, meus irmãos, não foi de que não pode mais matar, roubar, usar droga, beber. Isso é mais que obrigação nossa. A verdade que eu conheci é que eu tenho um Pai que é todo poderoso, que Ele pode fazer qualquer coisa, que Ele me perdoou e Ele restaurou a minha família, restaurou a minha vida. Ele virou uma chave na minha mente. E sabe, às vezes a gente entra aqui na igreja e vê uma igreja linda, grande. Só que esse versículo que diz aqui: e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Sabe, o Senhor, Ele trouxe para mim uma revelação que essa igreja hoje ela está assim. Só que ela começou numa garagem com pessoas que estavam famintas de Deus e orando por vidas. Esse testemunho que eu contei, tem muitos mais aqui, iguais, ou até piores que o meu. Só que lá no começo tinha pessoas se entregando. Lá no começo tinha pessoa dizimando, ofertando e primiciando. Às vezes até com intuito, falando: minha família vai sentar aqui nessa cadeira. Deus, Ele vai dar uma igreja para nós, porque nós vamos incendiar esse mundo. Era assim que eles oravam, eles tinham um coração cheio. Hoje a igreja está do tamanho que está e recebendo mais vidas. Hoje 66 vidas se batizaram para o Senhor. Então é essa entrega que o Senhor quer de nós. Aqui diz que chegou como um cheiro suave ao Senhor. E quando eu comecei a ministrar aqui, eu perguntei se quem acha a vida mais importante que o dinheiro. E quando nós falamos aqui de oferta, dízimo, o irmão fecha a cara, não quer ofertar, não quer dizimar, não quer primiciar, mas quer que a parentela esteja aqui servindo a Deus. Meu irmão, para que a parentela seja resgatada às vezes lá na outra cidade. Tem parente nosso que está em outra cidade, está em outro lugar. Nós temos que fazer aqui. Nós temos que dar o nosso melhor aqui, porque o Senhor vai lá e resgata aquele que nós oramos.
Assim como Ele resgatou a minha vida, restaurou minha família, mudou a minha casa, o Senhor, Ele também quer fazer na sua vida. Como nós já ouvimos muito aqui, não tem filhos preferidos, prediletos. É só você obedecer. Aquele dia que a Fernanda recebeu aquela palavra do Senhor, permaneça, se posicione e me obedeça. Ela fez o que o Senhor falou. E em uma semana o Senhor me resgatou. Então, meus irmãos, vamos entregar o melhor ao Senhor, para que chegue como um cheiro suave às narinas do Senhor. Entregue o seu melhor. Ore pelo seu irmão, ore pelo seu parente, seu familiar, seu vizinho. Só que você também precisa entregar ao Senhor, para que o Senhor abra mais igrejas, para que Ele resgate mais vidas. Amém? Vamos se colocar de pé. Pegue seu dízimo, sua oferta, sua primícia. Entregue o seu melhor ao Senhor. Aleluias. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui e aprender mais contigo, Senhor. Que o Senhor possa cada vez mais nos ensinar a entregar o nosso melhor a Ti, para que chegue como uma oferta com cheiro suave às suas narinas, e o Senhor possa cumprir o propósito que o Senhor tem na vida de cada um dos teus irmãos, Senhor. No poderoso nome de Jesus, Pai. Isso é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Aplauda ao Senhor.